Oi, meu nome é Vitória. Eu sou uma analfabeta digital com baixa renda, então provavelmente esse vídeo vai ficar muito ruim. Eu já tô vendo que vai estourar aqui a luz nesse microfone, mas é o que tem pra hoje. Eu devo ter feito vários ruídos ali, mas eu vou tentar. Eu percebo que eu nem sempre tô lendo as coisas que as pessoas estão lendo e que às vezes eu também tô lendo as coisas que estão mais na moda. Então eu acho que pode ser interessante compartilhar as minhas experiências de leitura. E é isso, vamos que vamos. Primeiro, eu quero falar que esse canal, ele é usado há muitos anos e eu utilizava ele para cortar trechos de vídeo que eu achava engraçados. Essas outras coisas vão continuar aqui, então eu recomendo que vocês olhem o corte de RZO, Rolê na Vila, porque é o melhor trecho da história da música brasileira. É um trecho composto por duas palavras: esfirra, japonês. A minha dicção também é um pouco ruim, mas eu vou tentar falar alto e tentar falar um pouco mais devagar do que eu falo geralmente. Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje... Bom, então hoje eu vou falar sobre o livro Na Senzala, Uma Flor. Vai ficar espelhado porque eu não sei desespelhar. Mas vou tentar falar um pouco sobre o que é esse livro, o que eu achei dele, com quais outras obras o livro conversa, então quais outras obras ele traz, indicações interessantes. E também tentar falar um pouco de quem tá falando dele aqui no YouTube. Eu vou tentar fazer isso em todas as resenhas de livro que eu fizer. Então, primeiro, como esse livro chegou na minha vida. Eu faço história já tem mais ou menos uns 50 anos, né? Foi há 84 anos. Mentira, mas eu tô quase virando um patrimônio da minha faculdade. Não sei qual a classificação pra pessoa, se é patrimônio imaterial ou material. Mas eu tô quase virando isso na minha faculdade porque eu faço história desde 2015. Então eu tô no 6º ano de faculdade e eu não vou terminar a faculdade esse ano. E aí em 2016, duas professoras acabaram citando por cima esse livro. Eu acabei me interessando, comprei e nunca li. E só li ele agora na quarentena. Então, ele é um livro de 99, de um escritor chamado Robert Slanes, que é um estudioso importantíssimo sobre escravidão aqui no Brasil, e ele é um professor da Unicamp. Ele é um livro que surge depois de todo um debate sobre a agência dos escravizados, sobre a importância de recuperar aspectos das culturas afro, e aí a gente vai ver cultura afro-caribenha, cultura afro-estadunidense, militei em estadunidense, cultura afro-estadunidense, cultura afro-brasileira. Vários países da América Latina vão começar a pensar suas identidades afro também. Também sobre a importância da recuperação de trajetórias de pessoas negras. Na verdade, de trajetórias das populações subalternas, de uma forma geral, mas aqui o foco vai estar nessas populações negras. E tudo isso vai se dever ao momento cultural que o mundo estava passando da década de 50 à década de 70, que era um momento cultural muito intenso, com guerras de independência no continente africano, também com reflexões sobre o conceito de raça depois da Segunda Guerra Mundial, também com o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, pensando o fim das leis de segregação racial. E assim, a academia, ela não é isolada do mundo, embora pareça bastante em muitos momentos. Mas os estudos, eles são influenciados pelos períodos históricos que estão acontecendo. Na verdade, toda a produção de todas as áreas é influenciada por esses momentos históricos. E com o estudo da historiografia não seria diferente, né? Porque se relaciona ainda mais profundamente com tudo isso. Bom, então ocorrem essas renovações dentro da academia, e aí tem os teóricos mais tradicionais a respeito da escravidão, e tem uma nova historiografia, que vai se chamar assim, de nova historiografia da escravidão, e que vão ser teóricos que vão tentar revisitar as teorias que já foram feitas, mas com novas abordagens em cima dos documentos. O Robert Slanes, ele é um desses, e ele vai tentar fazer uma nova releitura a respeito da família escrava aqui no Brasil, olhando documentos que já tinham sido visitados, mas também olhando documentos novos, né? Eu preciso, entretanto, falar de um defeito muito horrível dentro desse livro, que é, quando você quer pegar uma nota, ele tem páginas de nota e
elas ficam no fim do capítulo. Eu quero matar o inventor da nota de fim. A nota de rodapé já era o melhor modo de colocar notas no livro. E aí alguém foi e falou, não, vamos pôr no fim do capítulo. Pra quê? Pra eu ter que ficar virando página. Quer ver o ter paz? É uma nota de rodapé que vem até aqui o cabeçalho. Mas enfim, uma das coisas mais bonitas desse livro, eu acho que é o título dele. Porque ele surge de uma análise de um relato de um viajante francês aqui no Brasil. E esse viajante francês, ele vai fazer essa observação sobre as senzalas. Então ele vai falar que ele viu um dia, num hospital em Londres, um trabalhador da França que estava morrendo. E aí esse trabalhador pediu um chapéu, prendeu um galho de roseira seco, beijou esse chapéu e morreu. E aí ele faz uma análise, né, sobre o significado dessa roseira, que essa roseira podia fazer esse cara lembrar da pátria, da mãe, da noiva. E aí ele fala assim, nos cubículos dos negros jamais vi uma flor. É que lá não existem nem recordações, nem esperanças. E aí o Robert Stannis fica indignado com a ideia de uma vida sem recordação, sem esperança, porque é uma vida humana. Então a meta dele com o livro é a de tentar encontrar a flor da senzala. Por isso, na senzala, uma flor. Ele é um livro de história demográfica, então ele tem muito livro, muita tabela, e toda vez que o autor colocava 3 variáveis da mesma estatística, o meu cérebro se perdia em alguma parte do caminho e eu ficava o próprio menino da Cidade de Deus tentando ler o jornal. Eu não sei se vocês lembram dessa cena. Não tem nada não, Zé. Sabe ler, Salgueiro? Só sei ler só as figuras. A base desse livro é pegar os dados de Campinas do século XIX como um dado modelo de cidade, de sociedade cafeeira escravista. Então ele pega a cidade de Campinas e extrapola ela para o resto do país, colocando ela como uma representante aí do cenário nacional. Tem algumas estatísticas, alguns dados que são super interessantes assim para usar como consulta, como material de consulta para quem é professor. E coisas assim pra não esquecer mesmo. Então eu vou soltar algumas estatísticas e o que ficar na cabeça ficou. E aí eu vou ficar olhando pra cá porque eu vou estar lendo. Campinas tinha 2 escravos para cada pessoa livre. No século XIX, pelo menos até o final do tráfico, a maior parte dos escravos adultos era africana. Então não era nascida aqui no Brasil. 30% de todos os escravos se casava, mas nas propriedades grandes esse número chegava a 70%. Tinham 2 ou 3 homens para cada mulher escravizada durante o século XIX. A expectativa de vida era de 30 a 38 anos. 8 a cada 10 casais escravizados passavam pelo menos 5 anos juntos. 6 a cada 10 casais passavam pelo menos 11 anos juntos. 60% dos registros de batismo tinha nome de pai e de mãe. A taxa de alforria do país variava entre 5,1% e 8,4%. Bom, segunda coisa importante do livro, que o autor ele vai se despir do etnocentrismo. Então eu dei um Google nessa palavra aí, etnocentrismo, para falar o que ela é. O etnocentrismo ele é uma visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade mais importante do que os demais. Traduzindo, é você achar que a sua visão de mundo é mais correta que a da outra pessoa e automaticamente a outra pessoa está errada, é burra, é inferior. É basicamente isso. E aí o autor, para se despir desses julgamentos que ele já tinha, ele vai usar 2 caminhos. Ele vai primeiro tentar contrapor ideias que são recorrentes. Então eu vou soltar algumas dessas ideias. Eu tentei colocar elas em termos mais gerais, generalizar mesmo, porque o debate é muito mais profundo do que isso. Mas seria, por exemplo, de que pessoas negras seriam essencialmente, ou por conta da escravidão e do meio em que elas viviam, promíscuas. De que negros escravizados se tornaram incapazes de formar família. De que as famílias negras são desestruturadas e sempre tem uma patologia envolvida.
que os negros livres no pós-abolição eles ficam em condição de miséria porque as famílias elas não têm pai e não existe uma presença masculina nas comunidades negras. De que os negros se tornaram incapazes de formar laços por conta da escravidão. De que a escravidão transformou as pessoas negras em pessoas sem cultura. E como que o Slaney ele vai contrapor tudo isso? Ele vai apresentar dados, apresentar estatísticas e falar sobre como elas não condizem com esses estereótipos, que são muito incompletos. Então, ele vai falar que as pessoas escravizadas, elas viviam juntas, formavam laços, se casavam, que elas tinham planos, que elas conviviam com os filhos quando era possível, porque em alguns momentos, muitos momentos, isso não foi possível. Que os laços, eles sempre foram mais extensos do que essa família nuclear, né? Que é pai, mãe, filhos. Então, que existiam redes de proteção, redes de amizade, redes de favores, redes de compadres, comadres, que os padrinhos e as madrinhas eram muito presentes na vida dos afilhados. Com esse tipo de coisa, ele vai fazendo com que todas essas afirmações que foram feitas antes caiam por terra. E aí ele vai mostrar que o casamento não era uma exceção na vida dessas pessoas e que o casamento tinha significados como, por exemplo, de conseguir autonomia para cozinhar melhor, comer melhor, para dividir o espaço de uma forma mais agradável com uma pessoa que não só calhou de estar ali porque vocês são escravos juntos, e sim porque você quer construir uma vida com aquela pessoa, e que essas famílias tiveram estratégias de vida durante aquele período. O segundo caminho foi o de falar que pessoas que nasceram no continente africano, que nasceram em África, foram trazidas para cá, elas passaram por um processo violento, mas que esse processo violento não foi capaz de acabar completamente com uma visão de mundo baseada nos valores culturais de lá, do outro lado do Atlântico. E aí ele vai pegar algumas características da vida dessas pessoas e vai traçar paralelos com a vida das pessoas que estavam no outro lado do Atlântico no mesmo período. Porque a verdade é que a gente organiza aquilo que a gente vê e aquilo que a gente vive de acordo com aquilo que a gente conhece. Então, seja nas palavras, no modo de organizar a vida, né? E aí ele vai perceber em quais esferas da vida esses valores africanos continuaram. Então ele vai estudar a região de onde vieram a maioria das pessoas traficadas para o estado de São Paulo, que eram regiões do tronco linguístico banto, povos bantus. Ele vai estudar a vida dessas pessoas e ele vai estudar também os relatos dos viajantes. E aí ele vai tentar ver o que está nos relatos dos viajantes que acaba encaixando na vida dessas pessoas que estão lá do outro lado do Atlântico. E aí ele vai perceber que, no aspecto linguístico, muitas coisas se mantiveram. Então, por exemplo, palavras como senzala, mocambo, quilombo, elas atravessaram o Atlântico e elas têm um significado que é anterior ao significado que ganharam aqui. Por exemplo, senzala tem um significado mais antigo do que o tráfico negreiro intenso, que é um povoado. Quilombo não é só esse território de negros fugidos. Quilombo é uma estrutura militar africana de vários povos. O mais importante assim desses povos é o povo Jaga. Então, essas palavras elas dizem muito mais do que escravidão. Os conhecimentos de construção de casa também se mantiveram. Então, as pessoas sempre que tinham a oportunidade continuavam construindo casas no padrão de construção que elas tinham antes de serem traficadas. Mas a chave para o autor, com que ele vai amarrar todo o livro, que ele vai usar como a flor da senzala, é o uso do fogo dentro da casa. Então, o uso do fogo ele vai ter vários significados, desde significados materiais até significados simbólicos. E para ele essa é a grande flor que ele conseguiu encontrar nas pesquisas. Então tinha um fogo aceso o tempo inteiro no interior das casas, um fogo que nunca era apagado. E aí ele percebe que esse fogo ele vai ter a função de invernizar as paredes, invernizar o telhado e de afastar insetos que fazem mal para a saúde e de afastar insetos que, tipo cupim, que vai afetar a estrutura da casa.
Esse fogo também vai ser usado no preparo de alimentos, para manter a temperatura da casa estável no inverno. E aí ele vai para os significados culturais do fogo. O fogo, em alguns lugares da África Central, ele vai ter a função de meio que uma fidelidade a uma liderança. Então, toda vez que se troca a liderança, se apaga aquele fogo e se acende um novo fogo. Outra função que o fogo vai ter vai ser de gerar a fumaça, e a fumaça é considerada uma mediadora entre o mundo dos espíritos e o mundo dos vivos. Então, o mundo ancestral e o mundo dos vivos. A fumaça, ela também vai ter a função de manter por perto os espíritos, de manter por perto os ancestrais. E aí, por essas questões, o fogo ele vai ser por meio dele que você cultua a sua família, a sua linhagem e a sua ancestralidade. Então, esse fogo sempre aceso dentro das casas das pessoas escravizadas, ele significava que elas ainda tinham recordações, sim, e elas ainda tinham esperanças, porque para que manter vivo aquilo que é passado se você não tem esperança para alguma coisa? E ler esse livro no meio da pandemia me fez refletir sobre algumas coisas que eu não refletiria em outros momentos. Então, teve um pensamento que eu já compartilhei no Twitter e eu vou deixar a thread linkada aqui embaixo, mas teve um trecho do livro que fala que nas propriedades menores, as pessoas elas tinham mais escravos crianças desacompanhados de pai e mãe. Então, assim, muitos escravos crianças de 0 a 10 anos. E muito mais ainda adolescentes de 10 a 14 anos desacompanhados. E aí isso me fez pensar nas heranças escravistas que a gente tem em relação ao trabalho, né? Porque, assim, essa população, ela queria o status de senhor de escravo. Então, toda a população livre queria ter seu escravo. Só que era uma população fodida, sempre foi. O brasileiro sempre foi fodido. Então, você comprava o escravo que dava para comprar naquela época. Quais eram as cabeças mais baratas? Eram as crianças e eram os idosos. Então, essas pessoas livres, mais pobres, elas acabavam separando famílias muito mais do que os grandes proprietários e compravam criança, compravam idoso, ou muitas vezes, no momento de maior aperto, vendiam os pais das crianças e ficavam com as crianças. Tudo na intenção de, manter um padrão de vida que não dava para manter de uma forma justa, né? Afinal de contas, era um sistema escravocrata. E aí eu sinto que, hoje em dia, as classes emergentes, elas também tentam se igualar às classes mais altas. E aí elas querem ter funcionários, mesmo que elas não possam pagar por esses funcionários. E elas querem ter prestadores de serviço, mesmo que elas não possam pagar por esses prestadores de serviço. E elas acabam mantendo uma lógica escravista, né? De tentar contratar menor de idade, de tentar negar direito trabalhista. Enfim, eu deixei tudo isso explicado melhor no link que eu vou colocar. Porque eu acho que a pandemia deixou tudo isso muito claro, porque as classes emergentes entraram em crise e não quiseram abrir mão de nada, né? Elas acham que é um direito ter seu próprio negócio, elas acham que é um direito ter funcionário, mesmo que não dê para pagar nenhuma dessas pessoas de maneira justa. E aí, de dentro do livro, eu filtrei algumas indicações que ele traz, segundo o que eu acho interessante ou não. Tem um texto do autor do livro, que foi publicado numa revista da USP. É um texto que chama Malungu Ngoma Vem, que ele vai falar sobre a ideia de uma cultura transatlântica das populações escravizadas. Um livro chamado Way of Death, do Joseph Miller, que é um livro que vai falar sobre as mudanças dos modos de vida das populações africanas conforme o tráfico negreiro foi se intensificando. Então, o modo de vida é o Way, relacionado ao tráfico, à morte, que é o of Death. Um livro chamado Das Cores do Silêncio, que é um livro da Hebe Maria Matos, que é uma estudiosa importante sobre a escravidão daqui do Sudeste. Esse livro vai falar sobre noções de escravidão e de liberdade aqui na região. Um livro chamado The African Exchange, Toward a Biological History of Black People. É um livro que vai pensar a história relacionada à biologia e vai trazer alguns artigos. Por exemplo, que o autor vai citar é um artigo sobre a hipertensão
né? Porque a origem da epidemia de hipertensão nas populações diaspóricas tem a ver com o tráfico negreiro e com quem conseguiu sobreviver à travessia. Então, assim, eu fiquei com muita vontade de ler esse livro porque vai falar de coisas muito interessantes, né? Sobre como, sim, existem diferenças biológicas, mas elas não devem ser encaradas como graus de desenvolvimento humano, nem como inferioridade, superioridade de raça. Tem a biografia do Mahoma Bakwakwa, que foi um escravizado que foi trazido para o Brasil durante certo período, depois foi para os Estados Unidos e lá ele se envolveu com o movimento abolicionista, que eu quero ler já há muitos anos. Teve uma peça com a biografia dele, mas eu acabei não conseguindo ver. O livro do professor Kabengele Munanga, que é chamado A Origem e a História dos Quilombos na África, que vai explicar sobre como o quilombo não é só esse território de negro fugido, que é uma estrutura militar, tal. Deu vontade de ler também. O livro de uma mulher negra sul-africana chamada, deixa eu ver aqui o nome dela, Nadine Gordimer. É Julie's People ou July's People, não sei como fala, mas é um livro sobre o momento de uma revolta negra e tal, e parece que ele é um livro que dá uma tirada de sarro nos brancos da África do Sul, então parece ser muito bom, é um romance. E um outro romance de uma menina chamada Julia Peterkin, que é um romance, ela é americana, o nome é Black April. É um romance sobre a Carolina do Sul, que vai falar desse culto ancestral utilizando o fogo. Para encerrar, eu deixei linkados aqui os 2 únicos outros vídeos que vão falar desse livro. Um deles é um resumo do capítulo 3 do livro, que é o mais gostosinho de ler, na minha opinião. Esse resumo vai estar com o áudio meio ruim, mas dá para entender tranquilamente. É um resumão bem simples. E o outro é um vídeo de indicações de um mestrando em História lá do Rio Grande do Sul. E ele vai dar algumas indicações de livros relacionados à história da escravidão e negritude aqui no Brasil. Inclusive, se ele ver esse vídeo, tô solteira. Se ele namorar, eu não falei isso. Bom, eu ainda vou fazer mais vídeos, nem todos vão estar tão organizadinhos quanto isso. Na verdade, eu nem sei se esse vai sair tão organizado, porque no roteiro tá organizado, mas eu não sei se eu vou conseguir editar ele de modo a continuar organizado. Por enquanto eu tô lendo Helena, do Machado de Assis, e tô lendo também a poesia completa da Adélia Prado. Provavelmente esses que vão sair em breve. Também quero ver a série lá da década de 70, de Raízes. Eu tô com os episódios num drive, espero que eles ainda estejam disponíveis online, para eu conseguir fazer um comparativo entre o livro do Alex Haley, a série de 2016 e a série da década de 70, porque eu cresci com a minha família falando dessa série. É isso. Tchau, tchau.